Oi pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é que nós vamos conversar, na verdade, quero bater um papo com vocês sobre genética, evolução, seleção natural e também sobre mudanças climáticas. Então, assim, parece um assunto bastante extenso, mas a gente vai tentar dar gancho numa coisa com a outra e é isso que eu quero ver com vocês hoje, tá bom? Então, vamos ao início para que vocês entendam de onde a gente parou na última aula, inclusive, que é sobre o crossing over. Não sei se vocês lembram, a gente estava falando na divisão celular, na meiose, sobre o crossing over. Então, vamos comigo relembrar um pouquinho da aula passada e dar continuidade para essa, tá bom? Vamos lá, vamos comigo. Então, vamos lá, vamos retomar, então, o que a gente falou na aula anterior, que era sobre o crossing over, certo? Que acontece, então, nas células, durante a divisão celular, a meiose. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Só para vocês lembrarem, os cromossomos, ó, o parzinho de cromossomos, que são os cromossomos homólogos, eles sofrem, então, o que a gente chama de permuta. Olha só, uma troca de partes do cromossomo. Uma parte da cromátide do cromossomo vermelho foi parar aqui, ó, no cromossomo cinza. E uma parte do cromossomo cinza foi parar aqui no cromossomo vermelho. Essa permuta, gente, essa troca, né, de partes da cromátide, ela tem uma vantagem imensa para a célula. Por quê? Porque ela vai ampliar a variabilidade genética da célula. Se vocês perceberem, todo o resto, olha, todo o resto das fases da meiose, todo o resto vai estar sempre assim, ó, sempre trocado, certo? Vai estar trocado em todas as fases, até chegar, olha, aqui, dividiu a célula em duas, continuam os cromossomos trocados, ó. Aqui também, olha, quando houve a separação, os cromossomos também estavam com uma partinha do outro, até chegar na última fase da meiose, a telófase, onde os cromossomos foram divididos, então, aqui nessas 4 células, com aquele pedacinho do outro cromossomo junto. E qual a vantagem disso para a célula? Veja, existe uma recombinação de genes nesses cromossomos. Os cromossomos, eles são formados por pedacinhos ainda menores que a gente chama de genes, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. E esses genes, eles podem ter a chance, então, de se recombinar de várias maneiras. Então, esse crossing over está possibilitando que a célula dê chance, né, de recombinação desses genes. E isso também vai afetar a questão da seleção do meio aos indivíduos que forem formados. Vou tentar traduzir isso que eu estou falando. Vamos supor, pensa num pai e numa mãe com 5 filhos. Por que os 5 filhos são tão diferentes, né? Eles podem ter características parecidas, mas eles também são muito diferentes, são únicos. Essa diversidade de características de cada indivíduo é graças, né, a essa recombinação gênica, certo? E aí quando eu falo para você que o ambiente vai selecionar, eu estou falando de seleção natural. E é importante que você entenda o conceito, então, de seleção natural. A seleção natural é o seguinte, o ambiente, ele acaba por selecionar as características que são mais favoráveis àquele ambiente.
né? Então, isso a gente pode pensar em diversos exemplos. Imagine a cor da pele, né? Indivíduos que possuem a pele mais clara, que possuem a pele mais escura. Dependendo do ambiente, se ele estiver num ambiente onde é muito quente, né? Tem muito sol, os indivíduos que têm a pele mais escura, eles se adaptam melhor a esse ambiente do que quem tem a pele clara. Então isso é só um exemplo para vocês de como que o ambiente vai selecionando as características que são favoráveis a ele. Isso a gente chama de seleção natural. Tem uma historinha muito famosa que fala, por exemplo, em relação às girafas. Imaginem assim que as girafas que vão ser, que vão nascer, né, de um cruzamento, elas sejam já diferentes umas das outras, como a gente está vendo aqui. Elas têm características diferentes. Mas vocês imaginem que tenha, então, numa população, girafas que tenham uma característica de ter um pescoço um pouco mais curto e girafas que tenham um pescoço mais longo, certo? Só que as girafas se alimentam de brotinhos de árvore que ficam mais no topo das árvores. Aí o que acontece? As girafas de pescoço mais longo, elas vão ter mais facilidade para se alimentar. Enquanto que as girafas de pescoço mais curto vão ter mais dificuldade para se alimentar. Então, a característica ter pescoço mais longo é mais favorável ao meio em que elas estão vivendo, certo? Do que as de pescoço mais curto. Então, qual delas tem a chance maior de sobreviver nesse ambiente? Se só tiver, por exemplo, o alimento delas no topo das árvores. A que tem o pescoço mais longo. Então, isso é seleção natural. O ambiente acaba selecionando as características que são mais favoráveis e aí acabam então se adaptando àquele ambiente. Ok? Então, isso é o conceito então para vocês aí de seleção natural. Então, vamos entender como que geneticamente isso tudo acontece. Então, assim, esses cromossomos homólogos que eu acabei de mostrar para vocês estão representados aqui nessa folha, ó, por esses dois traços. Esses são os cromossomos homólogos, que é o par de cromossomos, certo? Tem um cromossomo aqui, outro cromossomo aqui. O cromossomo, ele vem, ele está carregado com um monte de genes, certo? Essas bolinhas que eu fiz aqui, ó, são os genes. Então, imagina, num cromossomo, vários genes aqui. Cada gene, ele não age sozinho. Normalmente, os genes, né, para determinar uma característica genética, ele vem em dose dupla, né? Ele está sempre em dupla. Ou pode ser, uma mesma característica pode ser manifestada por mais de um par de genes, tá? Mas vamos entender primeiro aqui um par. Então, sempre aqui, olha, um par de genes, que a gente chama de genes alelos, tá? Vão estar no mesmo loco, vão estar localizados no mesmo loco do cromossomo homólogo, certo? Então, não tá um aqui e outro aqui. Os cromossomos, os genes alelos, eles ficam alinhados um do lado do outro. É por isso também que os cromossomos se alinham em dupla, tá? Os cromossomos homólogos, porque as características que estão descritas nesse cromossomo são as mesmas que estão descritas nesse cromossomo aqui, certo? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo para vocês de cor da pelagem em cobaias, certo? Então, nós temos cobaias que têm o pelo preto e cobaias que têm o pelo branco. Essa característica, cor da pelagem da cobaia, estão discriminadas aqui, ó, nesses genes alelos, que estão alinhados aqui
um do ladinho do outro, certo? Caracterizando, então, essa característica genética de cor da pelagem. Vamos aqui, vou mostrar para vocês uma outra folhinha. Essa daqui, olha. Veja só. Em genética, pessoal, nós chamamos o gene que é dominante, que se ele estiver sozinho, se ele estiver aparecer uma vez nesse par aí de genes alelos, ele vai predominar a característica que ele manifesta. Isso é um gene dominante. Em genética, nós representamos o gene dominante pela letra B maiúscula. Por quê? O maiúsculo porque representando a dominância dele, certo? E por que a letra B? Porque convencionou-se usar a letra, né, a inicial do gene que é recessivo, tá? O recessivo, então, o contrário de dominante, né? Ele não domina nada e ele só vai manifestar a característica dele se ele tiver em dose dupla, certo? Então, o Bzinho representando, então, o gene recessivo, certo? Então, imaginem naquela outra folhinha que eu coloquei, em um cromossomo pode estar um gene como esse, no outro cromossomo um gene como esse. Na verdade, nós temos algumas opções para formar o par de genes alelos, tá? A essa formação, então, do parzinho de genes alelos, a gente dá o nome de genótipo, certo? Genótipo do indivíduo. Então, veja só, quais são os possíveis genótipos em relação à cor da pelagem de cobaias? Ou ele pode ser, olha, Bzão, que a gente chama de homozigoto dominante. Lembrando sempre que eu estou falando Bzão, vou colocar aqui de novo a outra folhinha para poder vocês entenderem, ó. Imaginem aqui Bzão e aqui Bzão também, ok? Então, o genótipo do indivíduo, ele tem um Bzão de gene aqui dominante e um Bzinho aqui de gene recessivo. Eu chamo isso de homozigoto dominante. Ou ele pode ser também assim, olha, Bzão, Bzinho. Então, aqui, olha, nesta outra folhinha, um Bzão aqui e um Bzinho aqui, certo? Eu chamo isso, quando são um gene dominante e um recessivo, de heterozigoto, ok? E eu tenho a possibilidade de ter um genótipo Bzinho. Então, olha só, tenho um Bzinho aqui e um Bzinho aqui, certo? Ele se chamaria, então, homozigoto recessivo. Bom, muito bem. Só que assim, para cada genótipo, o que é o genótipo? É como os genes estão descritos ali no cromossomo, certo? E o que seria, então, fenótipo? Que é um outro conceito importante que a gente vai falar lá na frente para você entender. O fenótipo, pessoal, é a característica manifesta, certo? No indivíduo. Então, por exemplo, o Bzão é o genótipo, mas que característica que esse genótipo está manifestando? Cor de pelo preta, certo? Então, tem Bzão, a cor que ele está manifestando, o fenótipo dele é cor preta. Se ele for Bzinho, o genótipo dele, que cor de pelo ele vai manifestar? Uma cor preta também. Por quê? Porque o B maiúsculo é dominante. Então, mesmo que ele esteja sozinho, o outro é recessivo, ele vai manifestar também a cor preta. Agora, se o genótipo do indivíduo for Bzinho, aí então ele vai ter a cor branca, certo? Então, para ter cor branca, ele precisa ter em dose dupla o gene Bzinho, certo? É assim
que funciona, então, no nosso, em todas as características que nós vamos manifestar, né? Seja ela a cor do nosso olho, o formato do lóbulo da nossa orelha, se é solto ou se é aderido. Outra característica, por exemplo, o bico de viúva, que algumas pessoas têm aqui no cabelo, na testa. Então, assim, todas as características, né? E nós vamos estudar isso daí um pouquinho mais para frente. São manifestos dessa maneira. Então, hoje, o que eu queria que vocês entendessem, para vocês continuarem o raciocínio comigo, né? É isso. O que é um genótipo e o que é um fenótipo. Então, o genótipo é a descrição, o código de genes que você tem nos seus cromossomos. Isso a gente chama de genótipo. E a característica que você manifesta, certo? A gente chama de fenótipo. Então, se eu pego lá um ratinho, eu quero saber se o ratinho for o genótipo dele Bzão, Bzinho, ele vai ter a cor preta. Veja, os genótipos, eles não são visíveis a olho nu, né? Assim, a gente não consegue observar só a partir mesmo de um estudo genético para a gente saber o genótipo do indivíduo. Mas o fenótipo, que são as características externas, as características que a gente manifesta, a gente consegue ver, a gente consegue perceber, certo? Então, características manifestadas que a gente consegue ver, a gente chama de fenótipo. E aquilo que está escondido no nosso código genético, a gente chama de genótipo. Então, pessoal, agora que vocês já têm uma noção do que é o conceito de genótipo, fenótipo, vocês vão conseguir me acompanhar, então, no raciocínio. Então, veja só, o DNA, quando ele está se duplicando, ele se duplica formando moléculas idênticas à original, certo? Porque essas moléculas vão ser repassadas, né, da célula mãe para a célula filha. E vocês viram também no caso da meiose que na hora de formar os gametas, que são os óvulos dos espermatozoides, esse material genético vai estar sendo repassado para que as futuras gerações tenham então essas mesmas características, essa mesma herança genética. Só que o que acontece? Existe um mecanismo na célula para reparar eventuais erros, né? Nessa sequência de nucleotídeos do DNA, pode acontecer algum erro e a célula normalmente repara esse erro. Mas também pode acontecer de passar esse erro, né? De sofrer uma alteração e essa alteração ser então replicada, né? Para os demais para as demais moléculas de DNA, e aí no caso a gente vai se ver diante de uma mutação gênica, certo? Porque essa alteração vai ser transmitida de pais para filhos, né? Então a gente chama isso de mutação gênica. Essas mutações gênicas, elas podem acontecer de forma natural, né? Como eu estou explicando aqui, ocorrer um erro e acontecer, ou então por causa de alguns fatores externos. Que fatores externos seriam esses? Pode ocorrer mutação gênica tanto por efeitos químicos, né? Ou por radiações. Só para dar um exemplo, raio-x, né? Que a gente raio-x, raio ultravioleta, são todos que podem causar alterações, então, mutações gênicas. Dependendo do tipo dessa mutação, ela pode causar alterações no fenótipo do indivíduo. Essas mutações gênicas, elas podem criar novos genes alelos. E, nesse caso, a população vai ter uma nova característica. Se essa característica, né, que houve através dessa mutação, for uma característica favorável ao meio, né,
que permitir que esse indivíduo se reproduza, né? E se adapte melhor ao meio, a população então vai acabar adquirindo essa característica se estabiliza nessa população. Aí ocorre o que a gente chama de seleção natural, né? Os indivíduos que melhor se adaptam ao meio, esses vão sobreviver, vão conseguir se reproduzir, né? E manter, né, essa característica estabilizada, e aqueles que não conseguirem, que a característica que possuem não for favorável, esses acabam morrendo e desaparecendo, né? Então aí a gente está diante de novo de a mutação genética, ela pode surgir, né, dar origem a novas espécies, certo? Aí a gente está diante, então, do que a gente também chama de evolução. E ao longo do tempo, essas mutações, sendo favoráveis, né, o acúmulo dessas mutações favoráveis, podem dar origem a novas espécies. Só que nós estamos diante de um dilema, porque essa evolução não está dando conta das mudanças que nós temos sofrido no ambiente. O que é isso? Deixa eu explicar melhor. O que acontece é o seguinte: as mudanças no ambiente do planeta, causadas principalmente pelo aquecimento global, estão mudando o ambiente tão rapidamente, com o aumento da temperatura, com a desertificação, com a alteração no nicho ecológico dos seres vivos, né? Que não está dando tempo para essa evolução, né? Onde os seres vivos conseguem se adaptar ao novo ambiente, aconteça. Então, está muito acelerado esse processo de mudança no clima, mudança no ambiente, e as espécies não estão conseguindo se adaptar a tempo. E o que isso pode causar? Então, na verdade, gente, a situação é muito grave. Por quê? Porque muitos animais, muitas plantas, muitos seres vivos vão acabar por morrer, por serem extintos. Nós estamos vivendo um momento em que a gente pode ver uma extinção em massa de muitas espécies de seres vivos, né? E por conta, então, dessa alteração no clima, no ambiente, que está sendo muito rápida, não dando conta para essas espécies. Na verdade, se isso continuar, né? Se essas mudanças continuarem, e são mudanças que têm a interferência nossa, né, dos seres humanos, se isso não continuar, nós vamos dizimar, né, várias espécies do planeta, né? Nós vamos deixar entrar em extinção muitas espécies do planeta, e numa proporção que a gente só viu, né, quando foram extintos os dinossauros. Então, para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso, e eu pretendo numa próxima aula falar um pouquinho sobre a questão do aquecimento global e as alterações, então, no clima do nosso planeta, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a relação que existe, então, da genética com a evolução e com as mudanças climáticas, ok? Então tá, pessoal, até a próxima. Beijo pra vocês, até mais. Tchau, tchau.